E agora vamos para nosso tema do dia, o tema principal aqui, porque está aberta a temporada de matrículas escolares para o ano letivo de 2021. Além da preocupação se as aulas vão voltar por conta da pandemia, muitos pais e responsáveis estão de olho nos contratos para não ter prejuízo. Mesmo com a pandemia e as aulas virtuais, os colégios podem fazer reajuste nas mensalidades. E para falar desse assunto, vamos conversar a partir de agora com Rogério Rodrigues, especialista em direitos do consumidor. Também participa com a gente hoje Jéssica Dias, jornalista aqui do Sistema Sagres de Comunicação. Boa tarde, Rogério. Seja bem-vindo ao Tom Maior. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, eu estou à disposição aqui para os esclarecimentos que forem necessários. Nós que agradecemos a sua participação. Jéssica Dias, boa tarde para você. Letícia, ótima tarde para você, para o Dr. Rogério, para todos que nos acompanham aqui no Tom Maior, no nosso portal, no YouTube, na TV e, é claro, na Rádio Sagres 730, Letícia. Pois é, agora aí está aberta a temporada de matrículas, né, doutor Rogério? E eu queria começar perguntando aí em que os pais e responsáveis devem ficar atentos na hora de assinar o contrato e não ter prejuízo no ano de 2021, devido, né, a tudo que aconteceu aí nesse ano de 2020. Nesse primeiro momento é importante destacar que, como é uma situação inédita, uma situação excepcionalíssima, os contratos que foram assinados nesse ano, para um ano normal e que durante o ano aconteceu a pandemia, certamente serão diferentes dos contratos que deverão ser assinados para o ano de 2021. Então, a primeira recomendação é que pai, mãe, responsável, tenha a possibilidade de conversar com a escola. O diálogo entre a escola e os pais, mães, e o pai, mãe, o responsável, é sem dúvida a melhor alternativa nesse momento. Até porque muita coisa ainda não é clara. Existem ainda muitas perguntas e poucas respostas para esse momento. Então, é importante que haja essa possibilidade de conversar, de não, em momento nenhum, romper o canal de negociação, de conversação, para que tanto o pai, a mãe, o responsável, quanto a escola consigam passar por esse momento e no ano seguinte, claro, manter o vínculo nas medidas e nas possibilidades que poderão ser ofertadas. Doutor Rogério, o senhor falou sobre os contratos que foram assinados neste ano, né, que determinava aí um valor de matrícula. Mas ocorreu a pandemia, tudo mais, as aulas deixaram de ser presenciais, passou para o online. O pai ou a mãe que quiser não concordar com esse valor de mensalidade que foi assinado nesse contrato, eles podem recorrer, eles têm esse direito de questionar isso? Sim, o pai e a mãe, responsável que eventualmente não concorde com a proposta feita pela escola, eu vou repetir mais uma vez, tentar uma negociação junto à escola. Foram muitos contratos rescindidos, muitos distratos, muitos pais, mães responsáveis que tiveram que tirar os filhos da escola. Então, há também, por parte das escolas, muita sensibilidade nesse momento e uma possibilidade mesmo de conversa, de negociação, já que ninguém tem interesse que a escola do seu filho feche as portas. Estamos aqui tratando de escolas particulares, né? Então, não há interesse que isso aconteça. Mas, claro, se não houver a possibilidade de conversar, ou se os canais de negociação não puderem mais avançar, é possível que haja uma possibilidade via os órgãos de defesa, e, em último caso, último mesmo, uma ação judicial para buscar algo nesse sentido. Até porque o contrato vence no fim do ano. A escola deve fazer a renovação, junto com o pai e a mãe responsável, nas medidas da sua capacidade, da sua possibilidade. Se ali não há termo de acordo, se não há possibilidade, há também quase uma impossibilidade de acionar o judiciário por isso, porque o pacto já terá sido encerrado no fim do ano, ou seja, o contrato já haverá findado. Então, para que, se o pai não concordar, se a mãe não concordar, enfim, é possível até mesmo a procura de uma nova escola. Doutor Rogério, como o senhor disse, né, esse ano foi um ano muito atípico, né, de qualquer outro que a gente possa imaginar. E o que aconteceu muito também foi pais, né, principalmente da questão econômica, né, do país, teve que tirar a criança da escola, ou então às vezes não conseguia
arcar com aquele custo da mensalidade. Nessa situação, quem quer mudar de escola, mas tem algum passivo em outra instituição de ensino, pode ser recusado nessa nova escola? Vamos lá. Primeiro, é importante esclarecer que se, eventualmente, o aluno, através de seus pais, não conseguiu pagar a mensalidade, se está em débito com a escola não pode, em hipótese nenhuma, reter documentos. Ela não pode se negar a entregar documentos, a oferecer provas, ou excluir o aluno da atividade, enfim. Essa situação não pode existir. O caminho legal para que isso aconteça, se houver um inadimplemento por parte do pai, mãe ou responsável, é a escola buscar receber esses valores nas maneiras legais. Então, nesse primeiro momento, o aluno que passa por uma situação dessa, de ter um passivo junto à escola, ele pode requerer os documentos, a escola tem a obrigação de entregar, e aí sim, na nova escola, será possível uma análise se o perfil daquele pai e mãe responsável pelo aluno se enquadra dentro da política de alunos que a escola procura e poderá haver a recusa até mesmo desse aluno, mas desde que haja uma explicação sobre isso. Agora, o que é importante nesse ponto é destacar que em caso de dívida de pai com a escola não pode reter documentação. Essa é uma prática abusiva, indevida, e que, inclusive, causa indenização também, causa de ações de indenização, não é? Já que a dívida tem que ser cobrada, e deve ser cobrada por meios legais, não nessa tentativa que volta e meia acontece de retenção de documento ou numa aplicação de provas e atividades que, de uma maneira ou outra, exclui o aluno das atividades escolares. O senhor falou da questão aí de... Desculpa, Jéssica, só porque ele deu um gancho aqui para mim. O senhor falou aí da recusa da matrícula, né? As escolas, o senhor disse que pode rejeitar, né, a matrícula, dependendo da situação de novos alunos, mas ele pode aí fazer consulta a órgãos de proteção ao crédito, como a SPC e Serasa, para fazer essa recusa? Pô, a escola tem, sim, a prerrogativa, a escola empresa, né? Então, a empresa, nesse caso, claro, tem as ferramentas que são capazes de aferir se aquele aluno que vai ser matriculado, via pai, mãe ou responsável, tem a possibilidade de arcar com a mensalidade, com os custos derivados de um contrato como esse. Então, é possível, sim, que a escola faça e, claro, é recomendável que faça também uma análise de quem que naquele momento faz a contratação dos seus serviços para que não haja, num futuro próximo, um problema, ou mesmo para prevenir até problemas futuros. Doutor Rogério, supondo então que a escola, durante essa crise toda, teve que fechar as portas, a que os pais devem estar atentos neste caso? Quais são os direitos deles nessa situação? Algumas escolas, principalmente escolas de educação infantil, infelizmente não conseguiram passar pela pandemia, né? Então, aos pais, além de lamentar, claro, resta solicitar a essas escolas o histórico escolar dos alunos, em qual momento ou em qual período o aluno parou de receber a didática que a escola naquele momento apresentava, e se houve, claro, também, se há alguma pendência com a escola, ou se há também em alguns casos, pais pagam uma mensalidade adiantada para conseguir descontos, enfim. É necessário também, nesse caso, mais uma vez, a possibilidade de conversar para saber qual é a real situação e qual o caminho a seguir. Mas, de todo modo, é uma situação que nos entristece muito, né? Já que as escolas que estão para formar os nossos filhos e o cidadão melhor do amanhã, não poderiam fechar as portas, mas em razão da pandemia, de uma situação extrema, ocorreu e deve haver possibilidade de conversar nesse aspecto também. E é uma pergunta aqui que eu ia fazer para o senhor, mas que a gente teve aí ao longo de 2020 e pode ser que continue em 2021, principalmente por essa questão aí da segunda onda iminente em muitos outros países, se os responsáveis devem seguir pagando a mensalidade integral enquanto a escola está fechada. Em caso de um fechamento em 2020, será que as escolas estão preparadas, vão se preparar também para o ano que vem, pensando no que aconteceu em 2020, doutor? As escolas devem, mais do que nunca nesse momento, preparar-se para o ano de 2021.
com todo esse cenário que ainda não é claro, que ainda não é preciso do que vai acontecer. A pandemia no Brasil ainda, ao parece, no final ou não da primeira onda, a Europa já se posiciona com fechamento em uma segunda onda. Então, é claro que os pais precisam ter um mínimo de previsibilidade do que vai acontecer. E as escolas já estão se preparando para isso, claro. É possível que esse diálogo que eu tenho falado desde o início, que tem que ser exercido por pais, mães responsáveis, deve também ser feito nesse momento, até porque a recomendação é que as aulas que estão acontecendo, as aulas de maneira remota, que, claro, não tem toda a atmosfera de uma escola, longe disso, claro, mas que também fazem parte desse momento novo e que os pais devem ter a compreensão de que parar de pagar a escola não resolverá o problema. Do mesmo momento, da mesma forma, claro, a escola deve entender que cobrar a mensalidade, eventualmente cheia, sem descontos, pode inviabilizar pagamento. Então, mais uma vez, é imprescindível que haja uma possibilidade de conversação, de descontos. Eu, por exemplo, tenho uma filha de 4 anos, educação infantil. Eu estive na escola, conversei com a escola, questionei até os valores de desconto, queria mais, mas ao ouvir até o que a escola me disse, eu compreendi que eu também poderia, naquele momento, dentro das minhas possibilidades, ajudar a passar por esse momento. E aí, continuo a fazer os pagamentos, porque acho que essa é a maneira correta, no meu caso, claro, de fazer com que a escola não feche as portas e que minha filha continue a ter as aulas e criar o vínculo tão afetivo e tão forte que é nessa idade escolar. Doutor Rogério, outro exemplo, então, por exemplo, um aluno, né, que agora está tendo aula à distância, ele não conseguiu ali ter um bom desempenho e vai ser reprovado. Os pais que não concordem com isso, ter que pagar para ele repetir o ano novamente, eles podem se negar a pagar esse ano que ele vai repetir a mesma série porque foi reprovado? Legalmente, isso é uma coisa possível de se fazer? Olha, essa é uma pergunta interessante, porque, veja bem, e aí a gente precisa fazer análise pelos dois lados. Se o aluno passar nesse momento, eventualmente não haverá discussão. Se reprovar, pode ser que haja uma discussão. E aí, é claro que, como eu tenho dito no início, o pai, a mãe, o responsável, pode até alegar que a ausência de aula presencial, física, e toda a atmosfera que envolve as aulas, que não é só mesmo estar em sala de aula, mas o convívio com os colegas, a possibilidade de fazer educação física, ou mesmo de usar a biblioteca, de estudar à tarde na escola, e que esses fatores foram razoavelmente colocados para, infelizmente, fazer com que o aluno não pudesse passar de ano. Pode ser que essa discussão seja interessante até, não é? Eu, de início, não vejo a motivação para que isso aconteça, porque certamente não serão casos isolados, mas também as escolas terão e deverão ter um tratamento diferente para esse momento, até mesmo com a avaliação escolar, porque, é claro, as avaliações são feitas em casa. Então, é possível ter um mecanismo para que o acompanhamento também dessas avaliações seja um acompanhamento justo, de acordo com o momento. Agora, se houver a reprovação, é possível conversar sobre isso para saber quais foram os motivos, não é? Mas entrar com uma ação por causa disso eu acho algo um pouco difícil, um pouco, não digo improvável, mas algo que certamente trará muita discussão. Doutor Rogério, ainda falando sobre a questão de matrícula, que acho que é um dos assuntos, assim, temos aí o assunto da Covid-19, que gera muita dúvida com os pais responsáveis e também a escola, mas também a questão da matrícula, né? A matrícula é um assunto que nessa época do ano ali os pais batem a cabeça porque é complicado, é um assunto complexo de entender. E eu queria que o senhor explicasse para a gente se o condicionamento da matrícula, a obtenção de fiador, é tolerado ou ele configura aí abuso? Assim, vamos lá. A matrícula nesse momento, que ainda o ano letivo não se encerrou, é uma possibilidade que algumas escolas oferecem desde setembro, agosto, até mesmo julho, não é? Para que
o pai e a mãe responsável possa fazer. As exigências na hora dessa contratação, elas podem variar, sim, claro, de, eventualmente, a possibilidade de um fiador, ou alguma garantia. Em alguns casos, existem até notas promissórias. E a abusividade, às vezes, é compreendida, não nesse aspecto, mas no aspecto onde o pai e mãe responsável é obrigado, por exemplo, a comprar materiais que serão de utilização coletiva. E agora mesmo, nesse momento de pandemia, é uma situação um pouco inédita, já que, com todos esses cuidados que serão novos a partir de agora, é possível que haja um contrato ou outro, a necessidade até de compra e ação de materiais que serão utilizados de uso coletivo, o que aconteceu há um tempo atrás já com chamex, com papel, nem sei se usa chamex, mas enfim, mas usa, né, com chamex, com cartolina, com algo que era lápis de cor para todo mundo. Então, papel higiênico até. Então, nesse caso, é importante verificar que possivelmente possa haver alguma distorção nessa relação com base nesse aspecto, né, de contratos que, eventualmente, façam previsão de materiais que não serão utilizados pelo aluno e sim pela escola. É importante ter, sem dúvida nenhuma, uma atenção sobre isso. Doutor Rogério, no começo da entrevista, a gente falou sobre SPC, Serasa, eu fiquei com a dúvida, é permitido às escolas, o senhor disse que ela é uma empresa, assim como qualquer outra, que elas incluam também os nomes dos pais, os responsáveis em órgãos de proteção ao crédito? Sim, é permitido sim, né? A escola pode fazer, inclusive isso deve estar previsto nos contratos, ela pode fazer a inclusão do nome do pai e mãe responsável nos órgãos de proteção ao crédito, caso haja o inadimplemento, a falta de pagamento e não há absolutamente nenhuma abusividade nisso. E ele pode desligar o aluno que passa a ter essa condição inadimplente durante o ano letivo? Não, não pode. Como disse, não pode desligar o aluno, não pode discriminar o aluno, tampouco deixar de aplicar provas ou atividades, muito menos emitir documentos, né? A escola possui mecanismos e meios legais de cobrança, e esses meios legais devem ser exercidos, não é? Todo e qualquer outro meio que não seja legal, que seja aplicado de maneira, em muitos casos até mesmo, a provocar vexame até no aluno, são passíveis, inclusive, de ação de indenização. Então, uma coisa é a dívida, outra coisa é o ano letivo que o aluno deve completar, claro, com pagamento das mensalidades, mas, eventualmente, em caso de inadimplência, a escola não pode recusar-se a fazer aquilo que os outros alunos recebem naquele momento. Doutor Rogério, então a dica, a recomendação, pelo que eu vejo que o senhor tem falado aqui com a gente, é o diálogo, é procurar a escola, conversar sempre, né? Essa pode parecer muito simples, né? Uma dica muito simples, mas sem dúvida é a melhor saída para esse momento. Nós não estávamos, como ainda não estamos preparados para enfrentar uma situação de tamanha gravidade. Então, sem dúvida, todas as pessoas foram afetadas, o mundo inteiro foi afetado, cada um à sua maneira, ao seu modo, e imagino só se a gente encontrasse, se a gente não conseguisse encontrar uma solução para cada caso. A gente consegue sim encontrar a solução para cada caso, desde que haja a possibilidade de conversar, de dialogar, de esclarecer quais são os pontos que eventualmente não são os pontos em comum, e que a partir daí haja a possibilidade de chegar a um acordo, a um bom termo, e as aulas continuem, e a gente passe por esse momento e se fortaleça para que Deus o livre, tomara que mais passemos, mas que a gente tenha então uma experiência nesse aspecto e possamos seguir nossa vida. Conversamos com Rogério Rodrigues, especialista em direitos do consumidor. Muito obrigada, doutor Rogério, pela sua participação aqui no Tom Maior e esclarecer para a gente essas dúvidas em relação das matrículas escolares. Até a próxima. Eu agradeço muito, me coloco à disposição e desejo ainda muito mais sucesso para vocês nos trabalhos que realizam nas áreas. Jéssica Dias, obrigada pela sua participação aqui mais uma vez no Tom Maior. Eu te espero amanhã, sexta-feira. Combinado, Letícia. Amanhã é dia de sextar aí no Tom Maior. Muito obrigada a você, ao doutor Rogério e a todos que estão acompanhando aqui ao Tom Maior. Até amanhã.
E para você que ficou interessado aí nas orientações do Dr. Rogério sobre as matrículas na rede privada de educação, é só acessar lá o nosso sagresonline.com.br, que essa entrevista vai estar disponível na íntegra para você.